O livro do Apocalipse também menciona que, no fim dos tempos, um sistema global controlará quem pode ou não comprar e vender. Se analisarmos a digitalização dos meios de pagamento, o aumento das moedas digitais e a ideia de uma biométrica universal, fica difícil ignorar as semelhanças. No passado, esse tipo de controle parecia impossível, mas hoje, com a capacidade de rastrear cada indivíduo através da tecnologia, esse cenário se torna mais real do que nunca. E se uma biometria ocular for o primeiro passo para esse controle? Agora, olhe para o mundo ao seu redor. Mais de 3 bilhões de pessoas estão conectadas à internet, tornando-se parte de um sistema digital que cresce a cada dia. Se há décadas ninguém poderia imaginar a ascensão das redes sociais e a vigilância em massa, o que podemos esperar para os próximos anos? O que parecia ficção científica se tornou rotina, e o que vem a seguir pode redefinir a forma como vivemos. Mas antes de tirar algumas dicas, precisamos entender melhor onde tudo isso pode nos levar. Agora que você sabe de tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Vai simplesmente ignorar e continuar achando que essa tecnologia é inofensiva? Ou vai questionar, pesquisar e se preparar para um futuro onde a privacidade se tornará um luxo? Se R$300 são suficientes para convencer as pessoas a entregarem algo que não pode ser trocado, ou o que mais elas estão dispostas a ceder sem perceber? Será que, em alguns anos, olhar para trás e ver que entregamos nossas íris será tão assustador quanto perceber que já não temos controle sobre nossos próprios dados? A verdade é que as tecnologias mais perigosas sempre surgem disfarçadas de conveniência. Entre de 1950 a 2000, vimos a internet revolucionar o mundo, mas também deu origem ao maior sistema de vigilância já criado. Hoje, estamos diante de mais um passo nessa direção. Com mais de 3 bilhões de pessoas conectadas, a manipulação da informação e o controle social nunca foram tão simples. O problema não é apenas o que já sabemos, mas o que ainda não nos contaram. Será que estamos prestes a ver um mundo onde sua identidade será usada contra você? Então, fica o aviso. Questione antes de aceitar. Pense, reflita e não seja apenas mais um no meio da multidão. O conhecimento é poderoso, mas só faz diferença para quem o utiliza. E se você quiser continuar aprendendo e se preparando para o que está por vir, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber disso antes que seja tarde demais. Porque a realidade pode ser muito mais complexa do que nos fazem acreditar. Se essa tecnologia é tão inovadora, por que os países desenvolvidos estão resistindo? A resposta é na privacidade e na regulamentação. Lugares onde há leis mais específicas para a proteção de dados pessoais não aceitaram tão facilmente a ideia de entregar um identificador biológico em troca de R$300. Em muitos desses países, a coleta e o armazenamento de dados biométricos são monitorados, pois já se sabe o impacto que isso pode ter no longo prazo. Afinal, um dado que não pode ser alterado, como a íris, deve ser tratado com extrema cautela. A resistência também vem da preocupação com a centralização dessas informações. Se governos e empresas privadas já enfrentam desafios para proteger dados simples, como CPF e endereço, imagine um banco de íris armazenado digitalmente. Nos países desenvolvidos, as regulamentações de proteção de dados são mais robustas, e qualquer falha pode gerar prejuízos gigantescos. Diferentemente do que ocorre em regiões com menos regulamentação, onde essas práticas podem ser inovadoras sem tantos obstáculos. E é exatamente por isso que essas iniciativas são testadas primeiro onde há menos controle. Agora, olhe para a história. Em várias revoluções tecnológicas, entre 1950 e 2000, foi possível observar como certas inovações foram implantadas gradualmente, começando por mercados mais vulneráveis antes de serem incorporadas em massa. Mas se esses países estão recusando a ideia de uma identidade global baseada na biometria ocular, talvez seja o momento de compensar. O que 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo estão entregando sem perceber? Mas essa discussão não para por aqui, pois os riscos de segurança são ainda mais preocupantes. A maior vulnerabilidade dessa iniciativa está na segurança dos dados. Já vimos numerosos casos de vazamentos massivos de informações,
onde milhões de pessoas tiveram suas identidades comprometidas. Agora, imagine o que pode acontecer se um banco de íris for invadido. A diferença entre um vazamento de senha e um vazamento biométrico é simples. A você troca, mas sua íris, não. O risco aqui é irreversível. Se hoje as fraudes bancárias já são um problema, ou que identidade dirá de um mundo onde sua ocular pode ser falsificada? E não é só isso. O armazenamento desses dados geralmente ocorre em sistemas centralizados, que são alvos ideais para cibercriminosos. Se as falhas conseguirem clonar cartões e até RIR digitais, será mesmo que não encontrarão uma maneira de explorar essa nova forma de identificação? O vídeo levanta um ponto importante. E se sua íris para usada sem sua permissão? Já surgiu em um cenário onde câmeras públicas ou até webcams podem, no futuro, identificar você automaticamente e cruzar esses dados com bancos de informações? A ideia pode parecer distante, mas já há tecnologias sendo desenvolvidas para isso. O histórico de fraudes mostra que nenhum sistema é impenetrável. Ao longo dos anos, governos e empresas investiram bilhões para garantir a segurança digital, mas as falhas continuam acontecendo. Entre de 1950 a 2000, a sociedade já experimentou o crescimento da vigilância tecnológica, e hoje isso se intensificou. Agora, pense no impacto disso nas próximas décadas. Se hoje já há manipulação de informações e roubo de dados em massa, o que impediria que algo tão sensível como a íris fosse explorado? Mas esse risco não é apenas tecnológico. Há quem veja isso uma conexão com antigas profecias bíblicas. Ao longo da história, avanços tecnológicos sempre levantaram questões sobre seu papel na sociedade. Mas quando se trata de identidade digital global, muitos enxergam paralelos com profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. A Bíblia, em diversas passagens, menciona um período de controle absoluto, onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Seria esse o primeiro passo para um sistema que restringe a liberdade individual em troca de conveniência? Para muitos estudiosos das Escrituras, o alerta é claro. Devemos analisar os acontecimentos atuais sob uma perspectiva mais ampla. E não é de hoje que a tecnologia desperta essas discussões. Desde os primórdios, a ideia de um sistema global unificado sempre esteve associada a narrativas sobre controle e dominação. Em Apocalipse, menciona-se a figura do Anticristo, que utilizará ferramentas para monitorar, influenciar e manipular massas inteiras. Se no passado esse conceito parecia distante, hoje, com a evolução das inteligências artificiais e o crescimento do reconhecimento biométrico, a ideia de um sistema global de identificação deixa de ser ficção e passa a ser realidade. O que torna esse debate ainda mais intrigante é que, ao longo da história, grandes avanços ocorreram em ciclos. Entre de 1950 a 2000, vimos a ascensão da computação, da internet e, mais recentemente, da inteligência artificial. O que antes era apenas especulação agora se concretiza diante de nossos olhos. E se há 3 bilhões de pessoas conectadas à internet, será que estaremos mais próximos do que nunca de um cenário onde a tecnologia será usada para algo além do que imaginamos? E falando em controle, um dos pontos mais preocupantes é o uso da inteligência artificial para monitoramento em massa. A inteligência artificial tem avançado em um ritmo crescente. O que antes era apenas um conceito futurista, agora está presente no dia a dia, desde assistentes virtuais até algoritmos que moldam nossas decisões. Mas e se essa tecnologia for usada para algo além da conveniência? O vídeo sugere que o Anticristo poderia utilizar a inteligência artificial para monitoramento absoluto, manipulando informações, controlando a economia e censurando vozes recorrentes. Parece exagero? Pense em como governos autoritários já usam tecnologia para vigiar os cidadãos. Imagine esse mesmo poder elevado a níveis globais. A manipulação da informação já acontece hoje. Através de algoritmos sofisticados, é possível moldar narrativas e criar realidades paralelamente. Se as notícias falsas já são um problema gigantesco, imagine uma inteligência artificial capaz de modificar a verdade em tempo real. Num cenário em que uma identidade digital global se torna obrigatória, quem controlaria esse sistema? Mais preocupante ainda é que isso não está distante.
Grandes empresas de tecnologia já investem pesado em inteligência artificial para reconhecimento facial e previsibilidade comportamental. O que impede que essa mesma tecnologia seja usada para controle em massa? Olhe para os últimos 60 a 80 anos. A humanidade saiu de um mundo analógico para um hiperconectado. Entre de 1950 a 2000, a internet transformou sociedades inteiras e trouxe um novo nível de vigilância. Agora, com a ascensão da inteligência artificial, o próximo passo poderá ser uma integração total entre biometria, dados pessoais e algoritmos de monitoramento. E se um sistema global começa a determinar quem pode ou não participar da sociedade? Parece distante? Pois saiba que os primeiros passos já estão sendo dados, e algumas profecias bíblicas podem ter previsto isso há séculos. A Bíblia sempre foi vista como um livro de sabedoria, mas há quem acredite que algumas de suas passagens previram avanços tecnológicos com resultados impressionantes. No livro de Daniel, há uma profecia que menciona a multiplicação do conhecimento nos últimos tempos. E se pararmos para observar a história, é exatamente isso que aconteceu. Entre de 1950 a 2000, o conhecimento humano passou a se dobrar em intervalos cada vez menores, e hoje, com a inteligência artificial, essa multiplicação ocorre quase que diariamente. O que antes levou décadas para ser descoberto agora acontece em questão de meses. E se eu te disser que, por apenas R$300, você pode estar trocando algo insubstituível por um preço que nem paga uma compra no supermercado? Parece exagero? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. As empresas estão pagando para escanear sua íris, um dado único e permanente, prometendo inovação e segurança. Mas quem realmente se beneficia disso? Você já parou para se perguntar por que algo tão valioso está sendo oferecido em uma troca de uma abordagem tão pequena? Algo não está batendo nessa solução. A história nos ensina que nada é dado de graça. Entre de 1950 a 2000, vimos a tecnologia evoluir em um ritmo frenético, dobrando o conhecimento humano em ciclos cada vez menores. Hoje, com mais de 3 bilhões de pessoas conectadas, avançamos para uma era onde a privacidade se tornou moeda de troca. Mas aqui está uma grande questão. Se governos e corporações já lucram com seus dados na internet, o que será feito com sua íris, que não pode ser alterado, redefinido ou desligado? Se um vazamento de senha já causa erros, imagine um vazamento biométrico. Agora, preste atenção. Nos países mais desenvolvidos, essa prática enfrenta forte resistência, enquanto em regiões com pouca regulamentação, as pessoas estão entregando sua identidade biológica sem questionar. Por quê? Será que você está criando um sistema onde poucos controlam muitos? E o mais intrigante, algumas profecias antigas já alertavam sobre um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca de identificação. Seria esse o primeiro passo para um controle absoluto? Coincidência ou um plano sendo executado? Bom, o que vem a seguir pode mudar completamente sua visão sobre o futuro. Imagine um cenário onde, por apenas R$300, você entrega um dos dados mais únicos do seu corpo, sua íris. Parece um bom negócio, não? Agora, pense nisso com mais atenção. As empresas estão promovendo o escaneamento ocular sob a promessa de inclusão digital e financeira. Mas será que o jogo é tão simples assim? No passado, a digitalização de colheita digital já foi vista como algo revolucionário. Mas hoje sabemos o quanto esse dado pode ser explorado. E agora, estamos diante de um novo patamar: a biometria ocular. O argumento é sedutor. Em um mundo onde 3 bilhões de pessoas têm acesso à internet, mas nem todas têm identidade formal, a proposta de uma identidade digital global é como inovação. Mas a pergunta que ecoa é: quem realmente se beneficia com isso? Se voltarmos um pouco no tempo, entre 1950 e 2000, os avanços tecnológicos seguiram um ritmo exponencial, dobrando o conhecimento humano a cada 25 anos. Hoje, esse tempo se prejudica financeiramente. Então, se um dado tão precioso como a íris está sendo coletado em massa, talvez seja o momento de questionar: qual será o impacto daqui a 60 a 80 anos? Agora, olhe ao seu redor. Você já usa reconhecimento facial para desbloquear seu celular.
certo? E se amanhã, sua íris for usada para rastrear todos os seus movimentos? Ah, mas isso é teoria da conspiração? Será? Nos últimos anos, inúmeros dados pessoais vazaram, vendendo informações de empresas sem consentimento. E agora, sua identidade ocular pode estar na mira. Mas calma, vamos aprofundar esse debate, pois o que vem a seguir pode te surpreender ainda mais. Privacidade não é mais um luxo, é uma necessidade. E quando falamos de algo tão único quanto a íris, os riscos só aumentam. Diferente de uma senha que você pode trocar ou de um cartão de crédito que pode ser cancelado, sua íris é permanente. Se esses dados caírem em mãos erradas, não há redefinição possível. Pense nisso. Hackers já conseguiram clonar risadas digitais de políticos e celebridades. Agora, imagine o que poderia fazer com algo ainda mais sofisticado. Já parou para pensar por que muitos especialistas alertam sobre a coleta indiscriminada de biometria? Nos últimos anos, a vigilância digital cresceu exponencialmente. Governos e empresas privadas têm bancos acumulados de dados que, muitas vezes, são usados sem que os donos da informação sequer saibam. O problema se agrava quando levamos em conta que essas informações podem ser compartilhadas ou vendidas para terceiros. Em muitos casos, as empresas afirmam que os dados são protegidos, mas vazamentos gigantescos provam o contrário. Basta olhar para os escândalos de grandes corporações que já comprometeram informações sensíveis de milhões de pessoas. E se, no futuro, sua íris for usada como chave de acesso para sua conta bancária, documentos e até registros médicos? Agora, imagine que um grupo mal-intencionado tenha acesso a isso. Com a tecnologia avançando a uma velocidade crescente, não seria absurdo pensar que o reconhecimento ocular possa ser explorado para vigilância em massa, fraude e até controle social. Você realmente confia no seu maior identificador biológico sem questionar? Pois bem, antes de chegarmos a uma conclusão precipitada, vamos falar sobre o que está por trás desse pagamento de R$300 para quem entrega seus dados. R$300 em criptomoedas parecem tentadores, certo? Afinal, em tempos de crise, qualquer dinheiro extra pode ser um problema. Mas você já se perguntou por que alguém pagaria para receber a íris das pessoas? Não estamos falando de uma simples pesquisa de mercado. Estamos lidando com uma moeda que pode ser usada para validar transações globais e criar um sistema de identificação digital. A Vorucoin, por exemplo, apresenta essa proposta como inovadora, mas o que realmente está por trás dessa generosidade financeira? Se analisarmos bem, não é a primeira vez que vemos tecnologias disruptivas sendo introduzidas com promessas interessantes. No passado, entre 1950 e 2000, novas tecnologias chegaram ao mercado como uma solução para facilitar a vida das pessoas, mas também desenvolveram sistemas de controle sem precedentes. Hoje, com a digitalização acelerada, a ideia de trocar um dado permanente por um pagamento pontual precisa ser questionada. Em países onde o dinheiro rápido pode parecer uma solução, o acesso dessa tecnologia cresce sem que a maioria reflita sobre as consequências. Qual será o impacto disso nos próximos 60 a 80 anos? Se hoje já vemos um movimento global para substituir o dinheiro físico por pagamentos digitais, imagine um futuro onde sua íris seja sua senha para tudo. Acessar sua conta, comprar comida, pegar transporte público. Parece conveniente, mas e se esse sistema for comprometido? Você não pode simplesmente trocar de íris como trocar uma senha. Antes de aceitar esse pagamento, é essencial perguntar: vale a pena trocar algo tão único por uma quantia temporária? Mas calma, porque em países desenvolvidos, essa iniciativa não tem sido tão bem aceita.